Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Rocha, sou professor de Sociologia e essa aula é voltada para o segundo ano, tá? E vai falar um pouquinho sobre a formação da diversidade brasileira e, mais que isso, sobre os conflitos na formação dessa identidade. Para começar, eu espero que tudo esteja bem com vocês aí e que nesse momento difícil vocês consigam enfrentar os seus desafios e vamos lá. O objetivo da aula de hoje, a gente falando sobre habilidade de sensibilizar-se em relação às tensões que ocorrem na formação da diversidade brasileira. E como objetivo, nessa primeira aula, porque a gente vai trabalhar com duas, tá? Vamos falar sobre dois conceitos essenciais para a formação da diversidade brasileira. Primeiro, de nacionalismo, explicando o seu significado e o problematizando. Além disso, vamos falar do conceito de eugenia, preconceito racial em suas raízes, para assim compreender a origem de alguns dos nossos conflitos históricos na formação de nossa diversidade. Na próxima aula da semana que vem, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com o conceito de raça e a ideia de multiplicidade de raças no Brasil, tá? Então vamos lá. Para pensar no conceito de nacionalismo, você sabe o que é nacionalismo? Nacionalismo é aquele sentimento que a gente tem quando em plena Copa do Mundo, vestidos de verde e amarelo, torcendo pela seleção, aquele sentimento de pertencimento a uma nação, a uma identidade cultural. Quando a gente canta o hino nacional, quando a gente sente orgulho, quando a gente se sente pertencente ao país. Isso é o que a gente pode chamar de nacionalismo. Agora, será que o nacionalismo nasceu espontaneamente? Quando ele surgiu? Para responder isso, a gente vai voltar lá na Europa medieval. Nesse tempo não existiam países tal como temos hoje. Existia, sim, pequenos feudos. E esses feudos eram basicamente vilas rurais, onde o poder político era fragmentado. Então, cada feudo tinha um senhor feudal. As pessoas naquele tempo não se identificavam com franceses, alemães, italianos, já que a gente está falando de Europa, tá? Elas apenas viviam em feudos. Embora tivesse, naquela época, rei ainda não tinha um poder político. Principalmente porque ele não tinha um exército. E foi com o passar do tempo, surge uma nova classe chamada burguesia, e essa classe, pelos seus interesses, começa a apoiar o rei. Dá dinheiro para que esse rei pudesse contratar um exército de mercenários. E assim, esse rei consegue derrotar os senhores feudais, juntar muitos e muitos feudos, formar um país tal como a gente conhece hoje. Foi nesse período que surge França, Alemanha, na verdade, Alemanha e Itália um pouquinho depois, mas França, Portugal um pouquinho antes, a Alemanha não, Inglaterra e outros países, tá? Eles surgem nesse momento histórico.
Mas por quê? Qual era o interesse de se criar um nacionalismo? Qual a relação entre o surgimento desses países com o nacionalismo? Imagina o seguinte: você viveu e foi criado num feudo, e de repente alguém diz para você assim: esse feudo acabou, agora nós fazemos parte da França. Você pode dizer: ué, França? Nunca ouvi falar nisso. Não é facilmente todas as pessoas vão aceitar que agora elas fazem parte de um país, elas devem obediência a um rei que elas basicamente não conheciam. E como fazer isso? Como fazer as pessoas obedecer leis, terem lealdade a um governo de um país que até então para eles é uma novidade? Era preciso criar uma identidade, e para tal se pensou em criar um hino nacional, uma bandeira, incentivar que as pessoas falassem a mesma língua, resgatar as origens étnicas dessas pessoas, para que elas se sentissem iguais, pertencentes a uma nação. Surge então o nacionalismo. O nacionalismo tem uma dupla face. Existe um lado que ele é bom, porque ele representa a identidade de um povo, mas existe um outro lado que ele pode ser mesquinho. Por exemplo, um povo pode perseguir outro, como aconteceu na Alemanha nazista. Os alemães, por uma questão de nacionalismo, eles perseguiram os judeus, mataram milhões de judeus. Outro exemplo de quando o nacionalismo pode ser algo ruim é quando um político resolve usar o nacionalismo, dizer que alguém não é nacionalista somente para perseguir, para ter uma justificativa para perseguir essa pessoa. Então, nesse sentido, o nacionalismo pode ser algo ruim. E por que falar em nacionalismo nessa aula? Lembra que eu falei para vocês que o nacionalismo é uma questão de identidade? Então, tem a ver com uma composição étnica, isso é, povo que tenha as mesmas origens sanguíneas ou culturais, étnicas, né? E pode haver conflitos de um povo que não se identifica com isso. Já ouviu falar na Transnistria? A Transnistria é uma região separatista de um país chamado Moldávia. Lá na Moldávia, as pessoas falam uma determinada língua que tem uma origem étnica, exceto a região da Transnistria, que fala majoritariamente uma outra língua, tem outra composição étnica. Por isso essas pessoas não aceitam ser moldavos. Então decidiram criar seu próprio país, criar uma moeda, um alfabeto diferente, criaram um banco nacional, criaram um governo. No entanto, eles não são internacionalmente reconhecidos. É como que eles fossem um país apenas para eles próprios. E esse é um exemplo de conflito social. Outro conflito social, a gente pode citar a Bélgica, onde boa parte do povo é valão, de origem latina, né, e língua francesa, e a outra metade do país é flamenco,
são os flamencos. Eles têm origem germânica e falam holandês. E por muito tempo se pensou na separação do país, justamente pelas pessoas não se entenderem, as pessoas não se identificarem. A gente poderia também, não da mesma forma, com a mesma força, mas citar o Brasil, né? O Rio Grande do Sul, que, por uma questão identitária, pensam até mesmo em se separar do país. Então, vamos lá. E o Brasil nessa história? O Brasil, a gente tem... É muito mais complicado a gente falar de nacionalismo. Mas ele é um nacionalismo diferente. A mistura de diversos povos, brancos, negros, índios, amarelos. E está todo mundo, né, vivendo, convivendo, e muitas vezes essas raças se misturam. Isso é muito bom. Né? Isso é o lado forte do Brasil. Mas nem sempre a visão de um povo mestiço, de um povo misturado, foi positiva. Vamos falar agora das ideias eugênicas. Sabe o que é eugenia? Eugenia vem da junção de duas palavras. Eu, que significa melhor, e genia, que vem de gene ou genética. Então, uma tradução livre, a gente pode chamar isso de melhoramento genético, melhoramento das raças humanas. E essas ideias surgiram com um inglês chamado Sir Francis Galton. Bem, os eugenistas foram muito influenciados pelo pensamento de Darwin, de Charles Darwin, pai da teoria da evolução. O que acreditava Darwin? Darwin acreditava que as espécies animais, todas as espécies evoluíam. E ao evoluir elas se adaptavam. Algumas, e as espécies que se adaptavam ao ambiente conseguiam sobreviver. Aquelas que não se adaptavam acabavam por morrer. E ele não estava falando necessariamente da raça humana, mas algumas pessoas pegaram essas ideias de Charles Darwin e adaptaram elas. Elas pensavam assim: existem seres humanos mais adaptados, os europeus, brancos. Os outros estão inevitavelmente sujeitos à extinção. Então, eles achavam que a mistura de raças diferentes era algo ruim, muito ruim, inclusive doentio. E mais que isso, eles chegaram ao absurdo de esterilizar pessoas de raças inferiores, proibir casamentos interraciais e até mesmo de matar aqueles membros de classes inferiores. O eugenismo no Brasil. No Brasil, existia um diplomata francês que viveu aqui no Brasil, viveu no Rio de Janeiro, chamado Conde Gobineau. Ele era extremamente favorável às ideias eugenistas. Tá? Inclusive, ele pregava que
a vinda de brancos para suplantar a população mestiça no Brasil. Também outras pessoas falaram sobre essas ideias. No Brasil, o médico farmacêutico Renato Perrasquel, a ideia no Brasil de eugenia é que o Brasil era um país mestiço. Isso era ruim porque a mestiçagem era fraqueza moral. Por isso, o Brasil não poderia progredir, exceto se ele tivesse uma população branca de origem europeia, uma população pura. Essas ideias influenciaram artistas, e o principal deles é o Monteiro Lobato, que você já conhece, lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele escreveu um livro chamado Urupês. Nesse livro, ele fala sobre o desprezo que ele tem pela raça mestiça, pelos negros. Esse preconceito tem origem, em parte, do que ele lia na sua época, os pensadores da sua época, mas também ele era filho de um poderoso fazendeiro do café da região do Vale do Paraíba. Quando ele sai de lá e decide, recebendo a fazenda como herança dos pais, ele decide viver na cidade e trabalhar em outras coisas, e administradores acabam por falir essa fazenda, sendo esses administradores mestiços, aumenta o seu ódio pela raça mestiça. Tá? Ele tem tanto desprezo por essa raça, ele escreveu um livro chamado Urupês, a praga do Brasil. Tá? E nesse livro surge a personagem Jeca Tatu. E existem vários filmes, quem é mais antigo aí vai lembrar dos filmes do Jeca Tatu. Sujeito preguiçoso, um sujeito doente, meio caipira, meio desengonçado. E esse sujeito era a forma que Monteiro Lobato encontrou de criticar a mestiçagem do país. E ele chegou ao absurdo de dizer que no Brasil pautava um movimento como a Ku Klux Klan, que perseguia nos Estados Unidos e mesmo matavam negros. Bem, essas ideias do racismo e da eugenia começaram a ser combatidas no Brasil. Primeiro, pelos sanitaristas, entre eles Aleixo de Vasconcelos, que começou a pensar que essa questão não era uma questão apenas racial, de uma mistura de classes, problema social, o problema do brasileiro do campo, mas era um problema educacional. Então, não era que o problema simplesmente mistura de raça, mas aumentar o nível educacional das pessoas. Aos poucos, essas ideias racistas e eugênicas foram
voltando. Aos poucos essas ideias foram suplantadas, elas perderam força. E o próprio Monteiro Lobato acabou por se arrepender do que disse, não é? Inclusive escrevendo uma carta e escrevendo um livro intitulado A Negrinha. Outras pessoas também foram fortes defensores da mestiçagem e da mistura de povos na nossa identidade. Entre eles, Darcy Ribeiro. A conclusão dessa aula é que o pensamento nacionalista ele precisa ser entendido de maneira ampla, tanto do ponto de vista positivo, que ressalta nossa identidade, tanto do ponto de vista negativo. Por exemplo, aquele que gera preconceito e manipulação política, que hoje a maioria das pessoas exerce de maneira positiva. Hoje a maioria dos pensadores enxergam de maneira positiva sermos um povo mestiço. Mas cabe lembrar que nem sempre foi assim, e que os resquícios de uma mentalidade eugenista, racista, mesmo que subjetivamente ainda podem estar presentes no nosso comportamento social e moral. Daí a importância de retomar esses conceitos para trabalhar com os conflitos na formação de nossa identidade brasileira. E aí vamos lá. E uma dica de estudos, tá? Para quem quiser complementar isso. É um documentário muito legal chamado Impactos Fatais. Então, nesse é um documentário da BBC que vai falar um pouquinho mais sobre a temática do racismo científico, do darwinismo social e da eugenia. Essa aula que eu deixo para vocês e os meus alunos da sala de aula tem o link do blog e também o questionário que vocês precisam responder. Até a próxima.